Você está insatisfeita com a sua barriga? Você sente que ela está assim inchada, meio saliente, escapando para fora da calça? Isso te incomoda? Você não sabe mais o que fazer para ter uma barriga lisa, uma cintura fininha, uma aparência bem bonita? Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Eu estou aqui com a Verônica Mota, conhecida também, né, como VV Fit, e ela é especialista quando o assunto é barriga, viu, gente? Ela é personal de mulheres há mais de 17 anos, é parte do Conselho Internacional Hipopressivo e também diretora do Hipopressivo Brasil. E o melhor de tudo, criadora do novo programa online Barriga Negativa. VV, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Ju. Aqui, me conta então, o que é o Barriga Negativa? Assim, o que é esse programa? Então, Ju, é um programa que eu criei, que a gente trabalha respiração e postura. Então, o aluno, ele tem uma consciência corporal global. Então, a gente faz vários movimentos com o estômago. A gente puxa o estômago lá para dentro. A gente chama de abdominal negativo, ou abdominal hipopressivo, para diminuir a pressão nessa cavidade abdominal, porque assim, os abdominais convencionais que a gente faz, exercícios na academia, uma simples tosse quando a gente dá, aumenta a pressão dentro do abdômen. Então, às vezes, por mais que a gente treine, faça dieta, sabe assim, cuide de tudo que esteja ao nosso alcance, ainda fica aquela barriguinha que muitas mulheres vêm reclamar para mim. Poxa, mas eu faço dieta, eu treino, isso aqui não sai, sabe a pochetinha aqui? Por quê? Porque os órgãos estão posicionados de uma maneira errada, ou você está fazendo exercícios que aumentem muito a pressão intraabdominal, e a gente faz exatamente o oposto, a gente traz o hipopressivo, que é reduzir essa pressão dentro do abdômen da pelve. VV, mas aí me conta, como é que você descobriu o hipopressivo? Então, foi assim, Ju, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu entrei para as competições dentro do fisiculturismo. Só que é uma categoria que a gente chama de fitness, não é aquelas mega musculosas. Não, é um físico assim atlético, que você tinha que ter a barriga bem fina, a cintura chapada e uma composição muscular de membros inferiores. E aí, durante a minha preparação, eu olhei para minha barriga e tinha um buraco no meio dela e aqui embaixo ela não ia para dentro de jeito nenhum. E eu fazia prancha, fazia abdominal, a minha dieta já era super restrita, né? Porque dieta de atleta. E nada melhorava aquilo. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E aí eu comecei a pesquisar, na verdade, e eu fui atraída pela técnica do Arnold Schwarzenegger, onde ele fazia isso, o vácuo abdominal. E aí eu comecei a praticar da forma que eu achava que era certo. E depois, eu fui descobrir que eu não fazia exatamente como era, mas deu resultado para mim. E assim, em 4 meses, eu estava com o abdômen totalmente diferente. Essa parte de baixo aqui, ela estava para dentro. Então, assim, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais. Até que chegou o ponto que eu fui lá para a Espanha, porque no Brasil não tinha nada. Gente, mas olha só que engraçado, você estava com a dieta restrita, você já experiente em educação física, então sabia o que fazer para conseguir o corpo que precisava, né, para competir, e mesmo assim não conseguiu resolver a barriga. E foi isso mesmo, porque eu já nessa época, eu já era personal de mulheres há 13 anos. Então, eu não entendi aquilo. E eu passei pela pele das minhas alunas que reclamavam isso, né? Porque eu falava, não, porque não está fazendo dieta direito. Porque não está treinando direito. Só que, gente, eu fiz tudo que eu podia e não entrava. Então, depois, com a minha experiência, depois de estudar, que daí eu entendi tudo, né? A questão dos órgãos internos posicionados mais para frente, mas por conta do quê? Do transverso, que é um músculo que ninguém dá atenção para ele. Gente, mas o transverso, ele fica no abdômen? Ele fica no abdômen. Então, é assim. Nós temos aqui aquele músculo aparente, né, onde todo mundo quer, eu quero o six-pack, a barriga definida. Só que lá por dentro, um músculo que ninguém vê e ninguém sabe, existe o transverso. Então, ele não está só aqui na parede do abdômen, ele é uma cinta natural. É a nossa cinta natural, eu chamo ele de cinturão natural. Então, ele pega toda a parte das costas, lateral e abdômen, é como se fosse a tua cinta te abraçando.
Então, a ação acontece nesse músculo, porque ele não contrai, ele faz a compressão. Então, ele que vai tanto afinar essa região, como trazer essa parte baixa para dentro e estabilizar as costas. Então, é como se a coluna estivesse aqui no meio e o cinto aqui passado em volta, fazendo a compressão. É isso que faz esse resultado acontecer de forma rápida, né? Entendi. E pensando no que o pessoal tenta fazer, né, para conseguir essa barriga e não consegue, né, como foi o seu caso. Isso. Então, quer dizer que, já que o segredo é esse transverso abdominal, então não adianta tomar chá, não adianta, às vezes, usar aquelas cintas modeladoras, ou mesmo até fazer abdominal, né? Com Porque certeza. não trabalha esse músculo. Não. E, por exemplo, né, o que acontece? Além do transverso ele fazer a compressão, tem o outro fator que o da respiração, que traz os órgãos internos para a posição original. Então, por exemplo, você vai usar uma cinta. A cinta não traz os teus órgãos para a região original e muito menos faz a ativação do transverso. Pelo contrário, ela é uma ação externa que vai deixar o seu músculo preguiçoso. Então, essas pessoas que usam muito cinta, possivelmente ela é uma fortíssima candidata a ter dor nas costas. E eu conheço várias que me procuram depois. Ai, Vevê, tô morrendo de dor nas costas, não sei o quê. Ah, o que você faz? Eu usei muito tempo cinta. Então, eu vejo isso no meu dia a dia. Mas aí, e os abdominais tradicionais, assim, que o pessoal costuma fazer, tal, aqueles bem assim de encolher a barriga, por que eles não funcionam para fortalecer o transverso? O que acontece? Quando a gente faz, né, esse movimento, na verdade, a gente está fazendo a contração do reto abdominal e empurrando esse abdômen para fora e para baixo. Então, toda vez que eu faço esse movimento, o vetor de força é para fora e para baixo. E quando a gente faz a sucção, é exatamente o oposto. O vetor de força é para dentro e para cima. Por isso que os órgãos são relocados pela ação aqui, né, do diafragma. Ele se eleva, fazendo com que os órgãos venham para o lugar e, no mesmo movimento, o transverso, ele já faça essa compressão. Então, tudo vai acontecer de maneira involuntária. Então, não tem que ficar pensando, poxa, eu vou sugar a barriga e eu tenho que fazer o quê? Não. Preocupe em sugar a barriga e manter uma boa postura, né? Porque a gente traz postura e respiração e vai mudando, postura e respiração. E tudo isso faz esse conjunto acontecer de maneira natural. Entendi. E, bom, no caso dos chás, acho que nem precisa falar, né? Porque de forma nenhuma vai trabalhar o abdômen, esse transverso, nada disso. Não, e eu sou a prova disso, né, Ju? Eu fazia dieta mega restritiva de atleta, tinha também o chá que a gente tinha que tomar, né, 500 ml por dia, e não vai resolver nada. Desculpa. Bom, aí voltando um pouco para a sua história, né? Você descobriu o hipopressivo, conseguiu resolver o problema da sua barriga, ir para a competição, e, né, assim, ganhou mais qualidade de vida também. Sim. Bom, aí o que você decidiu fazer? Assim, o que te interessou no hipopressivo para se especializar? Tá, então ainda voltando lá atrás, né, que eu acho importante falar. Eu já tinha meus 2 filhos, né, então eu passei por 2 cesáreas. E eu achava também que essa barriga era da cesárea, do parto, né, e não era. E além disso, eu vinha há 13 anos dando aula de fitness, então eu sou da ginástica também, muito tempo dando aula, né, com saltos, com carregando peso. E eu, além, né, da questão do meu abdômen, eu tinha incontinência urinária e me surgiu uma hérnia na lombar. Então, assim, eu era a pessoa mais estourada. E não só eu, as minhas colegas de profissão também relatavam o caso da incontinência urinária durante as aulas. A gente usava, inclusive, absorvente, né, para não ter, né, por causa do escape mesmo de xixi. E eu melhorei demais depois disso, mas o que aconteceu? Eu não tinha como buscar mais informação no Brasil. E olha que eu procurei, eu fucei e eu não achava nada. Aí que surgiu a oportunidade de eu fazer a formação lá na Espanha. E eu fui para lá, e aí o meu professor, ele gostou tanto de mim, que daí ele me convidou para ser treinadora do método, né, do hipopressivo. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei lá 12 dias, aí voltei na imersão mesmo, direto, só lá, direto na escola, dormindo, acordando, respirando. E aí quando eu voltei, eu comecei a treinar os professores aqui no Brasil, fisioterapeutas e educadores físicos. E assim se desenvolveu.
Legal. Então, foi na especialização, quando você foi para a Espanha e voltou e ficou imersa aí no mundo hipopressivo, que você descobriu os outros benefícios que ele traz? Foi nessa época, que daí lá eu comecei a estudar e ver que ele era importante para tudo isso, né? Para melhorar a dor nas costas, tratar a incontinência, melhorar a questão do intestino, né? Hoje em dia a gente sabe aí que quase 70% das mulheres têm o intestino preguiçoso. Então, foi aí que o mundo abriu e falou, nossa, por isso então que eu não sinto mais minhas costas, eu melhorei a incontinência, tratou totalmente minha incontinência urinária. Aí, sabe assim, eu fui ligando as coisas e aí eu vi que foi 100% por causa da técnica. Legal. E como que você chegou no Barriga Negativa, que é um programa online, né, assim, diferente, tem um método organizado? Por que você decidiu montar esse programa? Então, foi assim, eu atendia no meu estúdio. Então, as meninas tinham que ir lá presencialmente e fazer aula comigo. Só que como eu falo muito disso na internet, e tem poucos profissionais capacitados, que é o tamanho do Brasil, né? Então, tem pouquíssimos profissionais capacitados. Então, eu vi a necessidade de criar um programa online para que essas mulheres conseguissem fazer aula em qualquer lugar do mundo, né? Eu tenho aluna em Dubai, no Canadá, eu tenho aluna no mundo inteiro. E aquela questão também de como é uma metodologia muito tranquila de ser seguida no quesito assim de tempo mesmo, né? Porque a pessoa ela vai precisar de 5 minutos do dia e de um dia na semana de 20 a 30 minutos ali no máximo. Então, para uma mulher, por exemplo, que acabou de ter filho, né? Eu tive 2, eu sei o caos que é sair de casa com quem que vai deixar o filho e volta, e aquele tempo de deslocamento, e trocar de roupa, e é um caos. E aí, em casa, elas conseguem lá ligar o celular, ligar o computador, fazer rapidinho de pijama mesmo, às vezes, do jeito que tiver, quase pronta para ir dormir. E funcionou demais, deu muito certo. E elas amam, todas têm resultado. A Vivi é ótima, mas me conta, o programa é para toda mulher, é para todo mundo? Para quem que é o programa? Então, o programa, sim, para todas as mulheres, né? Na verdade, homens também podem fazer, mas o nosso foco é para o público feminino. Então, independente da fase, mas eu não tive filho agora, eu tenho filho que já tem 15 anos, 20 anos, não tem isso. É para qualquer mulher que queira melhorar a região da linha de cintura, melhorar o aspecto do abdômen, questão postural, ou até, né, esse caso da incontinência urinária, que é um tabu, ninguém fala, também vai melhorar isso. Não tem idade também, né? Sei lá, pode ser uma adolescente lá de 12 anos, a minha filha tem 7, ela faz. Então, não tem idade. A única coisa, assim, que eu peço que as gestantes não façam, mas não é que elas não podem fazer o hipopressivo, mas é que aí precisa de um atendimento individual, um protocolo diferente para ser usado com a gestante, tá? Entendi, legal. Bom, aí o pessoal acha muito diferente, né, o hipopressivo, assim, você vê aquele vácuo, a barriga negativa mesmo, né? É muito estranho. É muito estranho e parece ser difícil, mas como é que é? É muito complexo mesmo? Como é que faz para a gente conseguir fazer Então, isso? é engraçado isso, porque quando eu vi também pela primeira vez, eu fiquei assim, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, é muito difícil. E o que aconteceu? Eu não tive alguém para me explicar o passo a passo. Respira assim, faz desse jeito, suga assim. E mesmo assim eu consegui. Então, o que é o meu diferencial, digamos assim? Eu peguei um negócio que é difícil de explicar e transformei numa metodologia fácil. Então, eu não tenho nenhuma aluna que não conseguiu fazer. O que acontece é assim, cada pessoa tem um tempo de aprendizagem. Então, tem mulheres que eu pego assim que, eu vou explicando o passo a passo, conseguiu, fez o vácuo lindo na hora. E tem umas que eu tenho que, vamos tentar por esse caminho? Porque o nosso cérebro também, né, ele tem experiências, então eu tenho que tentar chegar como é que eu posso dizer assim? Na aprendizagem daquela pessoa, no entendimento daquela pessoa. Então, eu tenho que fazer ela entender o que eu quero. E é muito tranquilo. Você olha, parece que é mega difícil, mas não é. Se você segue o passo a passo ali direitinho, não tem erro. Aí é só uma questão de tempo para você ir melhorando e, né, pegando o ritmo respiratório e pegando os detalhezinhos. Mas, no geral, todo mundo vai conseguir fazer. Legal. E tem mais um problema também, né? Às vezes a pessoa está acima do peso, a mulher acha que não vai ser para ela, né? Porque, nossa, não, minha barriga está muito grande. Ou às vezes até porque não consegue perceber, né? O vácuo, não vê, né? Assim, o vácuo tão certinho, o transverso lá, enfim.
É para essas pessoas também? A pessoa que está acima do peso, ela vai conseguir fazer o programa e ter resultado? Hoje eu recebo muito essas perguntas. Bebê, eu tenho muito volume abdominal, eu não enxergo nem a minha costela, eu estou super acima do peso. Será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu consigo fazer? Sim, a gente tem outras técnicas que mostram se a pessoa está fazendo certo ou não. Por exemplo, né, faz um buraquinho aqui na garganta. Então, a gente consegue perceber se a gente pode pegar uma pessoa obesa, a gente consegue perceber se ela está conseguindo fazer certo ou não. E a sensação dela, eu sempre peço, né? Faz um abdominal convencional. Ah, tá, fiz. Agora se posiciona, coloca a postura e agora tenta fazer o vácuo, suga, daí eu vou dando as dicas. Aí ela, tá. Eu entendi, é bem diferente. Eu sinto lá por dentro. Lá por dentro. Então, às vezes, a pessoa mesmo colocando a mão, ela consegue sentir o movimento e observando ali. Então, é para qualquer pessoa mesmo. E outra coisa, a questão de circunferência, né? Eu tenho que fazer dieta junto. A pessoa, assim, do jeito que ela está hoje, se ela começa a fazer os treinos, ela vai reduzir de 4 a 12 centímetros. Então, não tem ligação com a alimentação. É óbvio que se a pessoa, né, for incentivada ali a mudar, ter hábitos saudáveis, é óbvio que o resultado vai potencializar. Mas independente da alimentação, ela vai ter resultado. Bem legal. Bom, e tem também as mulheres encurtadas, né? Assim, que talvez tenham uma dificuldade de fazer algumas poses, algumas posições. Tem alguma adaptação no programa para essas mulheres? Tem. No programa tem uma aluna que faz comigo e que eu vou instruindo justamente para isso. Eu dou opção para quem não consegue fazer na postura que eu estou praticando e eu dou várias opções sim. Então, até ajuda, né? No caso da pessoa que é encurtada, como a gente trabalha não só voltado para o abdômen, a gente trabalha a questão postural, esse estiramento da fáscia, que é um tecido tridimensional, né, que faz com que dê mais mobilidade para o corpo, a pessoa ela consegue ver já na primeira sessão a mudança assim, drástica da flexibilidade. Isso é muito bom, porque dá mobilidade para o corpo, né? Joia. Bom, o que eu já vi também, algumas dúvidas, são de pessoas hipertensas. Porque como o programa, né, os exercícios progressivos, eles têm a apneia, né? Isso, a apneia. A gente tem durante o exercício a apneia. Basicamente, prende a respiração um pouquinho, né? Isso, é bloquear a respiração, parar de respirar. E tem problema para quem é hipertenso, por exemplo? Então, o que acontece é que muitas pessoas fazem um alvoroço em torno disso, mas não sabem a técnica que a gente usa de respiração. A gente usa a apneia expiratória. Então, eu não peço para o meu aluno, puxa o ar e trava. Não, eu peço, puxa o ar, solta o ar e trava, e bloqueia a respiração. Então, esse mecanismo da apneia expiratória intermitente, ele não causa um efeito maléfico com relação à pressão arterial. Lembrando, né, que a gente tem a pressão arterial e as pressões nas cavidades, são coisas diferentes. Entendi. Então, não tem problema. O que eu falo, né, são algumas adaptações. Não fazer posturas de cabeça para baixo e segurar no máximo 4 segundos de apneia. E a pessoa ela vai tendo o feedback dela ali durante o programa, né? E quem tem problema respiratório? Problema respiratório, a gente chama também de DPOC, né? Asma, bronquite. Não tem estudos científicos que comprovam que o hipopressivo vai melhorar. Mas, assim, clinicamente, todas as pessoas que têm problemas, e entram inclusive a apneia do sono também, elas têm uma melhora muito grande. Eu tenho uma aluna, a Rose, ela usava bombinha 10 vezes por dia. E com 3 meses praticando, né, a respiração, hoje ela não usa nenhuma. A não ser assim, né, caso extremo, mudança muito brusca de temperatura, aí ela faz o uso. Mas assim, a mudança é muito grande porque a gente faz o quê? Libera o diafragma, que é o principal músculo da respiração, incentiva muito, né, essa amplitude torácica, o controle respiratório, porque a pessoa que tem, né, a doença obstrutiva respiratória, ela tem a dificuldade de fazer a troca gasosa. Os alvéolos, eles não acompanham ao mesmo tempo. Então, para quem tem o problema, é só cuidar para fazer a respiração com mais suavidade, com mais tranquilidade, não fazer rápido, porque esses alvéolos têm que acompanhar essa troca gasosa. Então, super positivo também para quem tem essas doenças respiratórias. Tá, Vevê, agora me responde uma coisa. Por que o Barriga Negativa é melhor do que, assim, aulas no YouTube?
ótimo, porque é o seguinte, você não sabe se aquele vídeo do YouTube a pessoa está passando corretamente a técnica, e é técnica, não é simplesmente sugar a barriga. Se você suga e você não sabe voltar dessa sucção, a gente fala que pode dar um efeito rebote. O que é o efeito rebote? Aumentar a flacidez do abdômen, porque a gente está fazendo o quê? Um hipopressivo. Então você tem que voltar, né, com uma técnica para sair do vácuo. E eu vejo assim muitos vídeos que me preocupam demais. Pessoas fazendo vácuo, puxando o ar, as pessoas fazendo vácuo de forma aleatória, sem conectar a postura. Então tem que tomar muito cuidado com o vídeo que vê no YouTube, né? Você não sabe se aquele é um profissional habilitado para aquilo, ou se ele é só um atleta ou um praticante que está dando uma informação ali aleatória. O meu conselho é: não repliquem vídeo pelo YouTube. É um perigo, né? Você quer fazer a aula para ficar com a barriga menor, pode ficar com a barriga maior no final das contas. E mais mole, imagina? E piorar problema de saúde, talvez, né? Com certeza. Porque se você volta muito hiperpressivo, essa pressão ela vai forte para o assoalho pélvico. E eu já recebi meninas que falavam, mas eu fazia e piorou minha incontinência. Bom, mas então você fazia errado, faz aí para eu ver. E aí a menina vai lá, fazia e não. Calma, você não está fazendo método hipopressivo. Você está só sugando a barriga e voltando de qualquer jeito. Então tem que ter a técnica certinha. Tá vendo, gente? Não faço do YouTube. Muito bem. Vamos lá. Você falou de alguns benefícios, por exemplo, o funcionamento do intestino, as dores nas costas, alívio, né, na dor nas costas. Sim. E também de melhorar a incontinência urinária. Mas como que exercício abdominal, assim, digamos, funciona para isso, assim? Como é que ele alivia esse tipo de problema? É assim, Ju. O abdominal hipopressivo, né? Imagina que a sua bexiga ela é um balãozinho, tá? Uma bexiga mesmo, a bexiga é uma bexiga. E ela tá lá no lugar dela, dentro da pelve, tá? Fora da região do abdômen, dentro da região da pelve. E aí você tá forçando esse abdômen, ou com o abdominal convencional, ou com muito salto de corda, agachamento sem, né, ter uma respiração adequada, qualquer movimento. Essa bexiga, ela é pressionada para baixo. Então, isso vai mudando o posicionamento original desse órgão. Então, ele vai empurrando. Isso gera o quê? A bexiga caída, né? Que o pessoal chama. A bexiga caída. O que isso pode acontecer? Num primeiro momento, a incontinência urinária, que incontinência urinária é engraçado porque tem gente e vem uma idosa na cabeça com fralda, não tem nada a ver. Incontinência urinária, só para você ter uma ideia, 7 em cada 10 mulheres têm incontinência urinária e não sabem. Por esforço, por exemplo, vai tossir, vai espirrar, sente escape de xixi, vai fazer um movimento brusco, uma força e sente escape de xixi. Então, isso começa com um leve escape de xixi, até ter o prolapso da bexiga, que é a bexiga vir para fora e ter que fazer uma cirurgia para colocá-la no lugar. E o pior disso, tem mulheres que relatam dor na relação sexual, ou relatam também a questão da incontinência urinária por urgência, não consegue reter o xixi, então dá vontade, ela tem que ir correndo no banheiro. Ou pior, tem que acordar à noite para fazer xixi. Isso é o pior, né? Porque uma coisa é você tomar meio litro de água e acordar para ir no banheiro. Agora, outra coisa é você tomar uma xícara de água e ter que acordar para ir no banheiro. Então, isso, se você sente isso, tem que prestar atenção, porque isso não é natural do nosso corpo. A bexiga ela tem capacidade de armazenamento de 500 ml de água. Então, por mais que você tome lá meio litro, uma garrafinha para ir dormir, fisiologicamente não é para você ser acordado para fazer xixi. Então, são informações que às vezes ficam escondidas e muitas mulheres não sabem. O meu médico, por exemplo, ele nunca perguntou se eu tenho incontinência urinária. Nunca. Então, às vezes você fica até sem jeito, pô, tô ficando velha, né? Estou mais de 35, já tenho 2 filhos. Mas não é para sentir esses sintomas, não é natural. Legal. E sobre as dores nas costas? As costas acontece o seguinte, né? Quem que sustenta a coluna? É o transverso, aquele músculo que eu te falei, que é a cinta natural. Então, se essa cinta ela tá sem tônus, a coluna tá o quê? Sem proteção. Então, se eu vou tonificando esse músculo profundo, que a gente não dá nada por ele, e eu vou organizando a postura e recolocando os órgãos, opa, tá tudo no lugar. Imagina, eu estava pensando esses dias, olha só, o intestino, ele fica posicionado bem em cima do feto quando a mulher está grávida. Aí você imagina, você tirou o bebê. Imagina o buraco que não fez lá dentro.
fica um vazio. Então, esses órgãos, eles têm que ser relocados de alguma maneira. Senão, vai ficar com aquela barriga mesmo. E não há Cristo que faça aquela barriga voltar. E a mesma coisa para a coluna. Você esvaziou uma coisa que estava preenchendo. Então, pensa como essa coluna ela não vai ser prejudicada. E não só, a gente fala muito da lombar, né? Mas até dores na cervical. Eu tinha muita dor na cervical, muita, porque eu acumulo a tensão nessa região. Então, eu sentia muita dor na cervical, ou a mesma questão da dor na torácica, né, no meio das costas. Então, a gente faz o quê? A descompressão da coluna, que é manter uma posição, né, a gente fala crescimento axial, crescer a coluna e fortalecer com o transverso. Nossa, muito legal. Vários benefícios, né, da barriga negativa. Muito. Na verdade, assim, a barriga negativa, a gente brinca assim que ela é o brinde. Vai ter tanto benefício que vai ganhar de presente a barriga negativa. O pessoal vai pela cintura, vai pela estética, né, da barriga, mas fica pelos benefícios da saúde. Exatamente isso. O que segura é o benefício da saúde. Ai, maravilhoso. Vou fazer também. Faz, que você vai gostar. Agora me conta sobre o programa, assim, como é que ele é estruturado? Assim, ele é de 90 dias, certo? Isso, eu formatei o programa para durar 3 meses. Então, eu dividi treino 1 mês, treino 2, o segundo mês, treino 3, o terceiro mês. Em cada mês, a gente tem uma evolução. Então, a gente começa com posturas mais básicas, né? Para a aluna entender, né? Porque são muitos comandos que eu dou diferentes, que a pessoa nunca viu na vida, né? Ela não vai chegar achando que ela vai fazer abdominal. Não, é um vácuo, é uma respiração. Então, a gente passa o primeiro mês com posturas mais básicas, aí a gente entra no segundo mês com um pouquinho mais de desafio, mudando a posição da coluna. E no terceiro mês, a gente coloca, né, mais um acervo maior de posturas, de variações e com respirações mais dinâmicas. A gente deixa a aula um pouquinho mais dinâmica. E dentro de cada módulo, a gente tem uma aula mais longa e microaulas, aulas menorzinhas, que a gente chama de aula de manutenção. Então, para ter essa manutenção durante toda a semana. Então, faz uma aula grandona e faz a manutenção durante a semana, que são só 5 minutinhos e que são muito importantes. Ju, 5 minutinhos é muito rápido. Você pega o celular, responde o WhatsApp, pum, acabou, 5 minutos. Muito Verdade, rápido. né? 5 minutos na própria casa, né? Pode fazer de pijama. Sim, exatamente. Né? Acordou, ou até assim, você está lá trabalhando, você tem 1 hora de intervalo do almoço. Gente, pega 5 minutinhos do intervalo do almoço. Bebê, é isso, terminamos. Amei a entrevista, já estou ansiosa para fazer o programa e acho que, né, quem está assistindo essa entrevista também deve estar já doida para fazer o programa também. O É isso que eu quero, Ju. Eu quero que todas as mulheres façam e aquela que acha que a barriga não tem mais solução, a sua barriga tem solução. Pode acreditar que tem. Adorei. Então é isso, muito obrigada. Obrigada aí, Ju. Tchauzinho, gente. Obrigada. Alô. Bebê, agora eu fiquei ansiosa para fazer esse programa, sério mesmo. Tem que me mostra, como é que faz? Aqui. Ó, vai sugar aqui, ó. Meu Deus, mas eu não vou conseguir sugar isso tudo, não? Peraí. Calma. Como é que... Pra cima. Vai. Respira, né? Solta. Agora suga lá pra cima. Assim! Gente, eu vou fazer em casa! Vou ter a barriguinha, você vai ver. Ficar com a cinturinha. Gente, vai.